Muito bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais uma live e o tema de hoje é um tema recorrente. Tem sempre pessoas perguntando, questionando, tendo dúvidas e dificuldades, né? E é um tema particularmente que eu adoro fitoterapia, adoro planta. E é um prazer enorme compartilhar com vocês um pouquinho dessa ciência, né? Que é usar planta, fazer tratamentos através de plantas, né? Melhorar doenças através do uso de plantas. E é bem legal. E enquanto o pessoal está chegando, e quem quiser, eu sugiro de pegar um bloquinho de notas, uma caneta, porque eu vou dar várias dicas de plantas legais para vocês terem aí, certo? Como que eu utilizo temperos na minha cozinha, certo? Essa é uma grande dúvida, muito receio, as pessoas têm dificuldade de destravar isso, né? Acho que existe um receio muito grande, um medo de errar, né? De como que eu vou utilizar, será que vai ficar bom? E aí, né, tudo isso acaba paralisando a utilização dessas plantas, né? E se a gente acaba deixando de se beneficiar dos princípios ativos que essas plantas têm, né? De uma forma tão importante, né? E até entendo que existe que assim a gente possa vir até a ter um pouco de receio, porque o universo de plantas fitoterápicas é enorme, né? E bom, eu tenho especialização em fitoterapia, né? É uma paixão que eu tenho há bastante tempo. Eu também fiz formação em Ayurveda, né? Onde um dos pilares do Ayurveda, o tratamento também são plantas, são ervas, né? Medicinais. E eu posso dizer para vocês que no primeiro momento, no primeiro contato, é assustador, dá vontade de virar as costas e ir embora e fugir, porque é muita coisa, tem muita coisa para a gente estudar, tem uma infinidade de plantas incríveis, e aí a gente vai estudando, vai se aprofundando, né? Muito tempo estudando, e a gente vai se acostumando, e aí fica fácil de entender tudo isso, como que a planta atua e quais são os seus benefícios, certo? Então vamos lá. Bom, para quem está assistindo essa aula, esse bate-papo e não acredita nos benefícios das plantas para a saúde, então sinto muito porque essa aula não é para você. Porque, gente, fitoterapia é uma ciência milenar, né? A gente há mais de, enfim, sei lá, milhares de anos que a gente tem registros da utilização de plantas, né, para tratar doenças, né? E a gente tem registros lá na pré-história, inclusive, né? E acredita-se que a gente desenvolveu começou a desenvolver esse conhecimento observando os animais. Então, nós humanos, a gente observava os animais, e a gente sabe que os animais, quando eles têm determinado sintoma, eles mesmos vão procurar um matinho, né, eles vão procurar uma planta para melhorar. E aí foi mais ou menos entendendo isso através dos animais que as plantas começaram a fazer parte do nosso dia a dia como forma de tratamento mesmo, né? Mas a gente sabe, tanto na China, no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, a gente já tinha registros de que as plantas elas eram usadas como fins medicinais. Mas foi no início do século XIX, com o desenvolvimento das ciências naturais,
que os medicamentos de origem vegetal, eles começaram a se tornar objetos de análise científicas. Então, aí a gente começou realmente a estudar as plantas, né, a documentar os seus benefícios, como que ela agia e tudo mais, né. E atualmente, no Ocidente, a fitoterapia europeia, ela é a mais aceita e usada, né? O berço da fitoterapia é a Alemanha, onde 70% dos profissionais de saúde, não só médicos, mas a gente tem formação em fitoterapia, em fitoterapeutas, 70%, né, de quem prescreve fitoterápico. Então, é sempre a primeira conduta, né, na Alemanha é uma indicação de um fitoterápico, e para depois, para vocês verem como é sério, né, tratado como uma ciência séria lá, de que as plantas, elas têm um poder incrível de ajudar nos tratamentos, né, bem interessante isso. Então, não tem como não acreditar no poder das plantas. A gente tem hoje um embasamento científico muito grande mostrando os benefícios, né, dessas plantas de um modo geral. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de quais são as mais legais a gente ter no nosso dia a dia e como utilizar e tudo mais, certo? Bom, quem aqui já não se pegou pensando o seguinte: se é natural, não faz mal, certo? Eu vejo isso muito na prática do dia a dia na clínica, porque muita gente chega tomando vários chás, né? Chá, toma um chá disso, chá daquilo. Ah, é natural, não faz mal. E aí tem um alerta aqui, gente, porque o uso indiscriminado de plantas de forma errada, como eu vejo muitas pessoas fazerem, leva a grau de toxicidade, sim, porque planta, ela tem muitos benefícios se ela for preparada de uma forma adequada. E se a gente, às vezes, não usar na concentração certa, preparar da forma correta, a gente pode, sim, ter um grau de toxicidade alto. Isso pode levar a mal-estar, enjoos, desconfortos, enfim, dor de cabeça e tudo mais. A gente tem que respeitar as plantas, valorizar, sim, e respeitar, né? Porque tudo que a gente sabe hoje, não só os seus benefícios, mas a forma de se beneficiar da planta. Então, se a gente sabe que uma infusão, por exemplo, sei lá, de melissa, ela pode ter um efeito calmante interessante. Eu preciso fazer daquele jeito que já foi estudado e que já foi documentado, de que daquele jeito, se eu fizer aquela infusão, eu vou ter o resultado e eu vou ter o princípio ativo, né, que vai me ajudar a ter o resultado que eu quero, que é, né, me deixar mais tranquila, mais calma, enfim, para dormir melhor, por exemplo, né? Porque o que eu vejo muito, né, no dia a dia, é que as pessoas, elas querem potencializar isso, né? Ah, então já que faz bem, né, e planta não faz mal, então eu vou fazer, se a indicação é fazer uma infusão com uma colher de sopa, né, por exemplo, de de planta, eu vou fazer com 3 colheres de sopa, é para deixar 5 minutos, eu vou deixar meia hora, eu vou deixar ferver, né? E aí a pessoa, o que que a gente acontece nesse processo? A gente acaba, além de tudo, claro que a gente tem os princípios ativos benéficos da planta, mas quando a gente faz de uma forma errada, a gente também tem uma exposição a substâncias tóxicas, porque as plantas, elas têm tudo, né? Tem as partes boas e também as partes que são tóxicas para a gente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. E aí, gente, quando a gente fala de uma planta para ter um princípio fitoterápico mesmo, né? Não estou falando só das plantas que a gente usa como temperos, como alimento, mas pensando a nível de tratamento mesmo, né? Então, dentro da farmacologia, todo esse processo, né, que está envolvido, tem todo um cuidado, né? É extremamente sério esse processo para a gente ter o resultado, né, do tratamento,
ter sucesso no tratamento. Então, a gente tem que ter uma planta que foi colhida da forma correta, a planta, ela tem que ter tido todo um processamento, né, ter colhido na hora certa, ter sido desidratada da forma correta, na temperatura ideal, para a gente poder garantir a presença dos compostos bioativos, que são exatamente esses compostos que vão trazer o efeito da planta que a gente quer para determinado tratamento, né? Então, a procedência da planta é extremamente importante para a gente ter resultado. E aí, por isso que quando eu uso plantas como uma forma de uma ferramenta, né, mesmo para ajudar em vários processos, né, desde, enfim, a gente consegue resultados incríveis com pequenas estratégias, né, fitoterápicas, desde a melhorar de parte gástrica, melhorar parte emocional, né, diminuir, enfim, essa coisa do sono, ansiedade, enfim, a gente tem várias formas, né, de combinar plantas para a gente ter vários resultados, e eu uso isso como estratégia a nível clínico também, né, assim, uma forma que dá para a gente ajuda bastante, e é extremamente interessante como dá resultado, certo? Então, não é porque é planta que a gente não tem que tomar cuidado, né? E aí, quando eu prescrevo, eu tenho que ter ter certeza de onde está vindo essa planta, né? Então, ter essa garantia, né, da onde da onde a pessoa vai consumir, da onde ela vai comprar, ou se for manipulado, a gente vai falar de formas de se consumir o fitoterápico, é extremamente importante e é extremamente sério, né? E assim como planta, sendo utilizada como uma forma de medicamento, né, natural, mas tem todos os cuidados que a gente tem que ter, como se a gente estivesse tomando um remédio mesmo. Então, desde pensar em reações adversas, pensar em contraindicações, né, várias plantas, elas são contraindicadas, sim, né, não é para todo mundo, toda planta é para todo mundo, e a gente tem que também ver uma questão com relação a prazo de validade, né? É porque fica lá a planta anos e anos, depois eu vou resolver tomar, e aí, né, acha que tudo bem. Aí tem que tomar um pouco de cuidado também com relação a isso, tá? Então, essa coisa que eu queria também desmistificar aqui, de vocês subestimarem o poder das plantas. Então, planta é coisa séria, planta tem muitos benefícios, a gente tem que saber usar elas para a gente se beneficiar. E mais só um parênteses que eu queria falar aqui para vocês, a gente vai entrar agora na parte de plantas, tipos de plantas, para que serve cada planta, mas quem hoje pode prescrever na forma de... nós, nutricionistas, nós só podemos prescrever plantas na forma de via oral, certo? A gente só que for entrar pela boca, e aí a gente pode tanto prescrever ela na forma de alimento, na forma de infusão, decocção, na forma de tintura, xaropes ou extrato seco. Mas para quem pode manipular extrato seco, xaropes e tinturas, somente quem tem especialização em fitoterapia, certo? Então, isso daqui é uma informação importante que está regulamentada. Se eu não me engano, eu separei 22 plantas que eu acho que vale a pena nós termos, porque elas resolvem várias coisas, e aí a gente consegue ter aí, em alguma emergência, como resolver algum problema que está incomodando, certo? Então, acho que é legal a gente saber quais são as plantas, para que elas servem, para depois a gente começar a colocar no nosso dia a dia. E aí a gente vai falar mais para frente, então, sobre isso, certo? Por mais que eu tenha separado 22 plantas para falar para vocês sobre benefícios, é extremamente difícil, porque o universo de plantas fitoterápicas é enorme e é incrível.
Mas eu peguei, na verdade, coisas para o dia a dia que são fáceis a gente ter, né? E a gente pode, no nosso dia a dia, usar essas plantas isoladas, né? Ou combinando conforme o que você está precisando. Por exemplo, algumas dessas plantas pode se usar todo dia, porque elas são sistêmicas, elas ajudam a equilibrar nosso sistema todo. Algumas são mais específicas para determinadas queixas, para determinados órgãos, para melhorar determinadas coisas. Então, acho que essa é a dica que eu queria passar para vocês com relação a essas plantas, tá bom? Então, a primeira planta que eu acho que é coringa, coringaço, assim, é o açafrão da terra, né? A cúrcuma longa. É a primeira, né? E é a mais falada e é uma das mais estudadas. A gente tem muitos estudos mostrando benefícios incríveis dessa planta. É um rizoma, tem um efeito anti-inflamatório, anti-oxidante, hepatoprotetor, tem efeitos, inclusive, antidepressivo, ajuda a modular hormônios, enfim, ela é tão versátil, é uma planta tão versátil, que deve fazer, sim, fazer parte do nosso dia a dia, né? E aí a gente tem várias formas de usar essa planta no nosso dia a dia, como forma de tempero, né? Então, temperar, fazer um arroz com cúrcuma, ou colocar numa sopa, ou fazer um assado de legumes com cúrcuma, ou fazer o shot de limão com cúrcuma de manhã, né? Já resolve isso logo de manhã. Existe também a forma de comprar em cápsulas, né? Então, essa forma de como a gente pode consumir, muitas dessas plantas a gente consegue na forma de cápsula, ou se for uma planta mesmo em extrato seco. Então, no caso do açafrão da terra, da cúrcuma, a gente, por ser um rizoma, tudo que é raiz, casca ou semente, tudo que é parte dura da planta, a gente faz uma decocção. É diferente de uma infusão. Decocção é quando eu aqueço a água, eu deixo a água, começou a ferver, eu coloco a planta, no caso, ou o rizoma, ou uma casca, ou uma semente, e eu deixo ferver por um tempo, porque a parte, para eu distrair o princípio ativo da parte dura, eu preciso aquecer mais, eu preciso ter um aumento de temperatura, e aí eu deixo ferver um tempo, né? E é diferente da infusão, onde eu aqueço a água, começou a ferver, eu desligo, ponho a planta. E aí, o que eu faço de infusão? Eu faço com flor e faço com folha. Tudo que é flor e folha, eu faço infusão. Porque se eu ferver uma folha ou uma flor, posso ter, aumentar o teor de toxicidade daquele chá, por exemplo, né? Então, a gente tem essas duas técnicas que são habituais a gente fazer em casa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vai fazer, né? Se é a parte dura da planta ou se é a parte, né, no caso, folha ou flor, tá bom? Planta número 2 é o alecrim, né? Rosmarinus officinalis, é uma folha, tem um efeito bactericida incrível, fungicida, antioxidante, é excelente para melhorar a digestão, tá? Também tem um efeito hepatoprotetor. Então, estratégias para usar o alecrim. Eu vou fazer uma refeição, sei lá, dá um exemplo aqui, para quem ainda come carne, vai fazer uma refeição com muita proteína animal e gordura. Vou comer uma feijoada, por exemplo. E então, para eu preparar o meu estômago para estimular a produção, né, de enzimas gástricas que vão facilitar a digestão dessas proteínas, se eu fizer uma infusão de alecrim meia hora antes de eu ir para uma refeição mais pesada, eu melhoro muito essa digestão, porque eu preparo o meu estômago para digerir. Então, toda vez que eu sinto uma dificuldade, ou se eu estou num processo que toda vez que eu vou comer e eu estou sentindo uma digestão mais pesada, então, às vezes, a estratégia de fazer uma infusão com alecrim meia hora antes é super interessante. Além do que, alecrim, para a gente colocar em legumes, fazer um assado de legumes, põe um alecrim, põe em sopas, né? Enfim,
fica bem legal. Só ali no próprio alimento, na hora de comer, a gente já melhora a digestão. A próxima planta é a baunilha, né? A gente tem uma versão brasileira também da baunilha, né? Mas a gente tem um efeito aromatizante, enfim, a gente usa na confeitaria de forma, né, para aromatizar as receitas, mas ela tem um efeito digestivo muito interessante, muito importante, né? Então vale a pena ter aí para usar. A gente tem o boldo, que é incrível também, é uma folha, então tem um efeito bem importante para melhorar distúrbios digestórios, né? Melhora a nossa função hepática, porque tem um efeito hepatoestimulante, né? Ajuda a aumentar a nossa secreção gástrica e tem um efeito antioxidante. Então, boldo é legal de ter também um vasinho com boldo, porque resolve bastante quando a gente está com esse processo meio pesado aí. A gente tem a camomila, né? Matricária chamomila, é uma flor, tem um efeito digestivo extremamente interessante, mas ela é muito utilizada como uma planta sedativa, né? Calmante. Então, fazer um chá de camomila à noite é legal, por exemplo, mas ela também tem um efeito gastroprotetor também, é legal de a gente ter essa planta, ela é calmante também, né? Então, falando de plantas calmantes, por exemplo, se eu quero potencializar isso, às vezes eu posso combinar, de repente eu posso combinar uma camomila com uma melissa, por exemplo. Eu consigo ter um efeito mais potente, calmante, né? E aí a gente pode criar algumas estratégias. Então, por exemplo, a melissa, ela tem um efeito ansiolítico interessante, de diminuir a ansiedade. Então, às vezes, tomar chá de melissa à tarde, associado com chamate, né? O chamate em folha, aquele chamate de fazer chimarrão mesmo. A gente faz uma combinação que ele tem um efeito de estimulante, né? Mas aí a gente, ao mesmo tempo, a gente diminui a nossa ansiedade colocando a melissa. É legal essa combinação, esse chá, para quem quer melhorar, por exemplo, está num processo de muito estudo, né? Está ansioso, porque vai fazer alguma prova, estou estudando muito, porque o chamate dá aquela sensação de estar com a mente desperta, mas a melissa ajuda a diminuir a ansiedade, por exemplo, né? Então a gente consegue juntar algumas plantas e ter esse tipo de efeito. Outra especiaria legal que é a canela, que é uma casca, tem um efeito antibactericida incrível, assim como cravo da Índia, que é uma florzinha, é extremamente antibactericida, efeito antifúngico, né? E também tem um efeito termogênico e hipoglicemiante. Então, é legal a gente ter canela, né? Para colocar em preparações, sobremesa, colocar numa fruta, né? Para a gente não ter uma resposta glicêmica muito alta, fazer infusões. Então, se for pegar uma canela em pau, fazer uma infusão né, uma decocção, na verdade, porque é a casca, deixar cozinhar, 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 e depois eu ponho uma planta ali, uma erva, e finalizo, certo? Outra planta bem legal que é o capim-limão, né, que tem um efeito expectorante, sedativo leve, também tem um efeito meio calmante, antimicrobiano, digestivo e levemente diurético. Então, é uma planta bem legal também de a gente ter para resolver aí alguns problemas leves, né, gástricos, tá? Uma especiaria que eu particularmente amo é o cardamomo, né? É uma semente, a gente consegue em semente, então se fosse fazer um chá, seria na forma de decocção. Tem um efeito bem interessante para melhorar a digestão, de um modo geral, ajuda a melhorar a flatulência, a formação de gases, né? E tem um efeito
que ajuda, assim, mais expectorante também, né, levemente expectorante também é interessante de a gente ter, então a gente pode combinar, né, então se eu te pegar o capim-limão, que também tem um efeito expectorante, e colocar um cardamomo, então eu consigo fazer um chá bem legal para esse processo, né, de expectorar, né, muco, por exemplo, certo? A carqueja também é extremamente digestiva, hepato e gastroprotetor, então são coringas. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de boldo, carqueja, que mais que eu falei? Eu acho que foram essas duas. Precisa ter todas? Não, né? Mas elas são muito similares, né, em termos de efeito. Mas acho que é legal vocês saberem que posso ter o boldo ou a carqueja. Então, elas têm uma função bem similar. Bom, cavalinha, né? Eu gosto muito da cavalinha. Ela é uma planta que me auxilia muito nesse processo de ajudar as pessoas a eliminar, a desinchar, por exemplo. Ela tem um efeito diurético bem interessante, né? Mas o benefício da cavalinha, que eu vejo como, que eu gosto bastante de usar, né, porque ela tem um efeito diurético interessante, mas ao mesmo tempo ela tem um efeito de remineralizar, ou seja, mesmo a gente fazendo muito, indo muito ao banheiro, fazendo, né, produzindo muita urina, eliminando xixi, a gente não perde muito minerais, né? Isso não é legal quando a gente tem um efeito diurético muito grande. Então ela é bem interessante aí. Bom, outra planta bem legal é o chá verde, né? É uma das plantas mais estudadas que a gente tem, com, com efeitos incríveis que a gente tem, enfim, não dá, é uma lista gigante de benefícios, né, de se consumir o chá verde, né? Ela tem um efeito de auxiliar no processo, né, de para quem está nesse processo de emagrecimento, melhora, né, o tratamento de dislipidemia, por exemplo, ajuda a melhorar a como fala, a resposta glicêmica, né, tem um efeito digestivo extremamente antioxidante, né, então é um chá bem poderoso aí, que a gente pode criar estratégias, né, de incluir aí no dia a dia. Então, eu gosto muito de usar, de sugerir sempre infusões, né, porque das grandes dificuldades das pessoas é de se manterem hidratadas, não conseguem beber água de uma forma de criar isso como hábito. Por vários motivos. Porque eu esqueço, porque eu não gosto de água, porque, enfim, tem vários motivos. Então, eu sempre coloco infusões, né? Então, aí cada infusão tem uma finalidade, aí no final do dia, só de infusões, a pessoa consegue facilmente tomar aí 1,5 litro, 2 de chás que a gente vai criando, e isso ajuda, né? Além de eu colocar o princípio ativo da planta para dentro, estou colocando a água que ajuda todo esse processo aí. Então, é uma estratégia legal. Próxima planta, muita gente torce o nariz, mas é extremamente interessante, que é o coentro, né? Tem um efeito digestivo bem legal, tem um efeito antigases incrível, né? E antibacteriano. Então, por exemplo, para quem está com super crescimento bacteriano intestinal, ou seja, uma grande formação de gases, é legal colocar coentro, né? O coentro também ele tem uma função quelante de minerais top, enfim, de metais pesados, né? Por exemplo, quem fuma, né, que inala muito metais pesados, ter coentro na alimentação ajuda a eliminar esses metais pesados aí, né? Porque ele tem um efeito quelante e aí a gente consegue eliminar melhor tudo isso. Então, coentro é legal. Cravo da Índia, como eu falei, né, também é uma especiaria bem interessante. A gente usa aquela florzinha, aquele botãozinho, né? Tem um efeito antisséptico extremamente interessante, importante. Então, para quem está com gripes, né, resfriados, então é legal fazer infusão com o cravo da Índia. E tem um efeito de melhorar a digestão também, bem importante. Próxima planta, dente de leão,
né? A gente tem ela no, né, falando aqui de fitoterapia como planta para tratamento, mas ela também é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. A gente pode comer o dente de leão, a gente pode comer a planta toda, né? Folha, flor, a Uhum. gente pode comer tudo, né? Ela tem um efeito digestório interessante, tem um efeito laxativo suave, né? Porque quando a gente come a planta, ela tem um tipo de fibra prebiótica que ajuda a equilibrar o intestino, por exemplo, né? E com tudo isso a gente melhora a nossa digestão. Então, dente de leão a gente pode usar na forma de infusão ou comer a planta mesmo, como enriquecendo assim a nossa a variedade da nossa alimentação. Outra planta, erva doce, né? A gente tem são as sementinhas, né? Na verdade, que a gente usa efeito digestivo, ajuda a diminuir gases também, né? Tem um efeito antifúngico bem importante. Então, o que, que eu queria só falar de novo, assim, reforçar, tem muitas plantas parecidas, né? Que têm efeitos gástricos, gastroprotetor, Hum. hepatoprotetor, digestivo, que ajuda a eliminar gases, né? E, na verdade, são plantas do nosso dia a dia. Então, né, eu sugiro de você, de repente, ter uma dessas plantas fácil em casa, sempre ter sementinha de erva doce, né, que a gente pode colocar aí para fazer uma infusão também pós-digestão. Ah, eu terminei de almoçar, quero fazer alguma coisa para melhorar minha digestão. Então, erva doce é legal, por exemplo, né? Então, são plantas importantes, assim. A próxima planta é a espinheira santa. Ela tem um efeito antibactericida, anti-inflamatória, analgésica, imunomoduladora. Ela tem um efeito de estimular nossa produção de mucina, que é tipo de uma substância que a gente produz que protege a parede gástrica, né, do nosso estômago. Quando a gente tem espinheira santa ali, a gente consegue aumentar e melhorar essa proteção, né? E ela é bem interessante. E a gente pode ter, como que a gente consome a espinheira santa? Na forma de infusão ou na forma de extrato seco, mas a gente vai falar isso mais para frente. O gengibre, extremamente coringa também, toda cozinha tem que ter gengibre, né, fresco pelo menos, é extremamente bactericida, a gente que vive agora nesse mundo aí cheio de vírus e bactérias, né, gengibre é incrível, fantástico, ajuda a melhorar, a controlar, né, tudo isso. Tem o efeito, né, enfim, para tudo isso, para ajudar na prevenção, na proteção, né, tem efeito para gripes, resfriados, tem efeito expectorante. É bem legal também quando a gente está naquela sensação de enjoo, então, para grávidas, gestantes que estão naquela fase inicial da gestação, que tem aqueles enjoos recorrentes. Então, ter gengibre, chazinho de gengibre, é legal porque ele ajuda a melhorar tudo isso, ajuda inclusive para quem está com má digestão. Pimenta, a menta piperita, na verdade, é hortelã, né? Tem um efeito digestivo, anestésico e é muito legal também para melhorar, diminuir a formação de gases e melhorar cólicas intestinais. Então, pimenta, hortelã, na verdade, também é bem legal. Vamos lá. Louro tem um efeito, além de ter um efeito de dar um sabor especial para os nossos cozidos, né? Ter cozido com louro fica diferente, é bem legal. Ele tem uma finalidade fitoterápica interessante, né? Tem um efeito antibacteriano, também hepatoestimulante, tem um efeito hipoglicemiante também, então tenho certeza que o louro aí faz parte da vida de vocês, e vocês nem sabiam que ele é tão legal, né? Depois a gente tem a melissa, como eu falei, né? Eu gosto de melissa, sim, já deu para perceber, né? Falei várias vezes da melissa. Faz parte do meu dia a dia. Nos dias que eu estou mais ansiosa, né? Que eu estou mais estressada à noite, com certeza vai ter chá de melissa. E eu junto duas plantas, que vai ser a planta seguinte que eu vou falar. Eu sempre gosto de fazer uma infusão de melissa
com mulungu. Mulungu é uma planta, por um nome meio estranho, não é tão comum, mas eu pus na lista porque eu acho que vale a pena vocês terem, principalmente quando a gente está nesse processo de ansiedade, não consegue dormir. Por quê, gente? Porque nada de ficar tomando remedinho para dormir. Tentar estratégias naturais, né? E dá super certo. Então, misturar uma infusão de melissa com mulungu meia hora antes de dormir, gente, é incrível, assim, é um chá bem poderoso, assim, que induz a um sono bem gostoso e, e de uma forma bem tranquila também, certo? Bom, melissa, então, tem essa parte, tem essa função calmante, sedativa, é indicado para quem tem insônia, porque ela ajuda nesse processo também de entrar num sono mais profundo, né? E o mulungu também. O mulungu, na verdade, a gente compra, é uma casca desfiadinha, assim, eu compro ele, às vezes está maior, pedaços maiores, tem esse efeito calmante, sedativo também, indicado para insônia, então é legal, né, a gente potencializar essas duas plantas, e mais uma vez, gente, não é porque é bom, né, para insônia ou para quem tem dificuldade para dormir, que eu vou fazer mega hiper concentrado, tá? Então, lembrando, a gente tem que respeitar as plantas. Então, tem doses mínimas, tem doses adequadas, tem forma de preparar adequada também, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E a próxima planta nada mais é do que a pimenta, né? A pimenta também tem um efeito extremamente interessante, e eu tenho certeza que vocês também usam pimenta no dia a dia de vocês, que tem um efeito digestivo, antisséptico e expectorante, certo? Muito bem. Eu tenho certeza dessa lista de, acho que se eu não me engano, foram 22 plantas, vocês, vocês com certeza, alguma delas vocês já usam, né? E talvez algumas não. E aí a dica aqui é procurar ter essas plantas, né? E eu vou depois, no final, eu separei ainda uma listinha de algumas delas, tanto de ervas frescas quanto de especiarias, para quem não usa nada, amanhã já poder ter essas 5 ervas e 5 especiarias para começar a usar no dia a dia, certo? Bom, vamos lá, falando de como que eu posso consumir todas essas plantas. Então, a gente tem várias formas terapêuticas, né? Então, a primeira forma terapêutica, e aí cada forma tem uma finalidade, né, e tem uma indicação. Então, por exemplo, extrato seco é quando eu mando manipular na farmácia em cápsulas, né? Qual que é o benefício disso? Provavelmente eu tenho lá uma planta onde ela foi padronizada dentro de todo esse processo, né, da produção mesmo da planta, então o princípio ativo ele foi padronizado numa porcentagem, numa concentração, e quando eu mando manipular, eu sei que naquela cápsula vai ter X% daquele princípio ativo específico daquela planta, porque eu sei que para eu ter resultado tem que ter X miligramas de determinado princípio ativo, certo? Então, extrato seco tem uma concentração maior, né, de princípio ativo da planta em si. Aí a outra forma de a gente usar a planta é na forma de infusão. Então, aquela onde a gente usa o que para fazer infusão? A gente pode fazer com flor e com folha. Basicamente, é quando a gente faz a infusão, onde tem a gente extrai o princípio ativo quando a gente coloca a planta em contato com um grau de calor, né, adequado, e que eu consigo extrair de uma forma adequada também. Decocção, então, é quando eu tenho semente, quando eu tenho raiz e quando eu tenho casca, né? Eu tenho que cozinhar, eu tenho que aumentar a temperatura para que eu consiga extrair esse princípio ativo, para eu poder me beneficiar da planta. Daí a gente tem a tintura, que também mando manipular, né? E essa mistura é uma mistura de água e álcool, e aí eu tenho ali nessa concentração de álcool determinado porcentagem de planta, onde eu consigo preservar, manter, na verdade, preservar os componentes da planta nessa solução. Aí a gente tem o xarope, que na verdade nada mais é do que uma solução também, onde eu consigo tornar
a combinação de plantas que eu quis colocar naquela solução tornar mais palatável, porque normalmente tem um veículo mais palatável aí, né? E a alimentação, via alimentação, né? Como que a gente pode colocar tudo isso de uma forma simples, sem complicar. Ah, extrato seco, tem que manipular, não sei o quê, não sei o quê, mas no dia a dia, como que a gente pode fazer? É via alimentação, simplesmente colocar as plantas no nosso dia a dia, através de comida, na comida, colocar em suco, colocar, fazer, como eu falei, nos shotzinhos, enfim, né, usar para melhorar bastante coisa aí. Bom, já dei algumas dicas de combinações de plantas nesse, né, já fui dando dicas. Então, a gente pode preparar a nossa digestão com uma infusão antes da refeição, a gente pode melhorar o nosso sono com uma infusão, a gente pode melhorar a nossa digestão pós-refeição, por exemplo, né? São formas de a gente usar as plantas. A gente pode melhorar a receita, ficar mais leve, se a gente usar uma erva específica, né? Eu falei várias plantas aí, a gente pode tornar a alimentação mais leve, se a gente tiver alguma erva específica, né? E falando em plantas, eu vou aqui, o que eu escolhi? Eu escolhi 10 que eu, na verdade, são plantas que eu uso bastante e que está sempre na minha cozinha, e são essas plantas que eu queria compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Ervas frescas, que são plantas assim que fáceis de a gente usar. Então não tem como, né? Tem lá os vasinhos e uso o tempo todo. Então é hortelã, alecrim, melissa, manjericão e salsa, né? Eu não falei da salsa para vocês, mas ela tem um efeito diurético também, tem um efeito digestório interessante. Então é legal ter salsa aí também como básico, né? Gente, muito básico. Eu dei muitas mais dicas, né, que dá para a gente ter carqueja, dá para a gente ter, enfim, outras plantas, né, também em vasinhos, para a gente ter todas, assim, em eventuais situações, poder correr atrás e se beneficiar. E como especiarias, basicamente, que são as que eu mais uso também, simples. Então, para quem não usa, não tem, não sabe por onde começar, comece com poucas, né? Então, a cúrcuma, como eu falei, né? Coringão, canela, cardamomo, também super coringa, pimenta, que a gente pode fazer um mix de pimenta, preta, branca e rosa, e a gente tem o efeito também aromático da pimenta, e uma páprica também, que tem um efeito interessante aí de a gente ter ela como para realçar sabor, né, também. E é isso. O que eu queria falar, então? Quando a gente opta em usar, a gente falei bastante de erva, né? Falei, tem muita planta, erva fresca, que é legal a gente ter, mas quando a gente vai usar especiaria, a dica aqui que eu queria passar para vocês, para quem não tem a habilidade, né, não tem aquele receio de usar e tal, porque a erva, qual é a grande diferença? Como que eu vou usar isso, né, nas minhas receitas, por exemplo? Então, as ervas, para a gente não perder todo esse princípio ativo que a gente tem, né, nos óleos essenciais das plantas, eu não posso cozinhar as ervas frescas. Se eu cozinho, eu oxido tudo isso e eu perco tudo isso. Então, a dica aqui é, toda vez que for usar uma erva fresca, eu ponho lá no final da preparação, né? Então, terminei de cozinhar, e aí eu ponho e finalizo ali, e aquele restinho do calor da finalização, né, do prato, eu consigo extrair o princípio da planta, e aí é legal, né? E as especiarias, ao contrário, porque como elas são, a maioria são sementes, né? Se eu usar elas, principalmente se eu usá-las inteiras, eu preciso de um calor maior, né? Para eu extrair tudo isso, para eu ativar e conseguir liberar os óleos essenciais e ter todos esses benefícios. Então, aí realmente elas entram no começo da preparação. Então, o que eu costumo fazer quando eu vou usar especiarias? Eu refogo já no começo, né? Se eu vou fazer ali um cozido de lentilha, por exemplo. Então, eu vou refogar minha cebola, meu alho, aí eu quero colocar coentro,
né, que eu gosto de coentro, eu quero colocar um cominho, né, alguma coisa assim, eu coloco já nesse calor ali, daquele refogado, antes de adicionar água, ou adicionar um outro ingrediente. E aí eu vou incorporando os outros ingredientes, e aí, quando eu terminei de cozinhar, eu já tenho o resultado ali da combinação, né, e aí esse efeito, né, da planta já está no jeito certo, assim, de eu ter o resultado, né. E as ervas frescas a gente põe no final, então terminei de cozinhar, desliguei, ponho a erva, misturo, e aí aquele calor ali do final, ela já é suficiente para me dar o resultado que eu quero. E é isso, então vamos lá, essa era o tema de hoje, é um tema extenso, e a dica que eu dou para vocês é assim, não tem regra, gente, não tem isso combina com aquilo, né? Não sei se era essa a expectativa de vocês. Ah, o que que combina com chuchu? O que combina com abobrinha? O que combina com, né? Na verdade, não tem uma regra, não existe uma regra, só existe bom senso. Bom senso no sentido de que usar com cuidado, né? Não colocar muito, né? De colocar muito, sei lá, colocar muito manjericão, vai ficar um gosto muito forte de manjericão, eu perco o sabor, percepção de outros ingredientes, né? Não importa, por mais gostosa que seja a erva, né? Que é um manjericão, por exemplo, tem que ser pouco, tem que ser suficiente, né? Não colocar, ter cuidado então com quantidades, ter cuidado, né, se é uma erva fresca, se é uma especiaria, que momento da receita eu ponho. Quando eu estou falando de especiaria que é desidratada, ou se é uma planta que está desidratada, o seu poder de realçar sabor, assim, de ter um sabor mais acentuado é maior, né? Ela está mais concentrada. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com quantidade também. Então, colocar de pouco devagarzinho, experimentar, até você ter a sua segurança. Falar assim, já sei, é uma colher de chá de determinada especiaria para minha receita, que vai ficar do jeito que eu gosto, né? E também isso é muito individual, né? Eu gosto de um jeito, cada um tem uma particularidade de percepção de sabores, e essa combinação, e cada um vai criando, né, a sua forma de sua identidade ali, né, com seus temperos e tudo mais. Mas a dica que eu dou para vocês é comece a usar. As plantas são incríveis, elas são fáceis de usar e a gente só tem benefícios usando, né? Então, deixar de usar é uma pena, né? A gente pode melhorar muito a nossa alimentação, enriquecer de uma forma muito gostosa e fácil, só pelo fato de incluir aí esse grupo de ervas e especiarias, certo? E é isso, queridas, que pessoal, muito obrigada pela presença. Beijo, gente.